Bom dia, Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados. Longe das quesílias parlamentares e das conversas de bastidores, agora motivadas pelo alcance autárquico, eis que o país real, a região verdadeira, está lá fora e deve ser prioritariamente transportada e tratada aqui dentro. Lá diz o ditado popular: quem vê e ouve o seu povo, vê o mundo todo. Esta Assembleia Legislativa Regional é o órgão representativo da população da região autónoma da Madeira e exerce o poder legislativo e fiscalizador da ação governativa. Em suma, constitui a nossa missão propor, legislar, representar e fiscalizar. Julgo ser relevante fazer também uma reflexão a todos aqueles que, ora dia menos dia, afirmaram que existem escassas iniciativas para serem discutidas nesta Casa e a chamar a si, ou a eles próprios, uma produção adicional. Primeiro, é oportuno relembrar que a quantidade não é sinónimo de qualidade e que o papel de um partido político nesta Casa não se mede nem se pesa pela quantidade de propostas, muitas delas a granel. Segundo, por uma questão de coerência e de encaixe sincrónico, e em nosso entender, como é óbvio, a apresentação de propostas deve ser posterior à tomada de conhecimento e discussão do conteúdo do programa de governo. Ainda é oportuno referir e recordar que este PSD, por exemplo, sempre que se aproxima de momentos autárquicos e eleitorais, tenta transformar o principal órgão de governo próprio da região numa Assembleia autárquica, rebaixando a importância e o prestígio desta Casa. É a chamada ansiedade precoce, vivenciada pela agenda política ou partidária. O tempo acabará por abordar essa conduta. Senhoras e senhores deputados, há que dignificar as competências e as funções desta Casa. Os problemas reais que afetam os madeirenses e os porto-santenses devem ter uma preocupação genuína e prioridade de agenda. Apesar do crescimento económico e dos indicadores positivos, a propaganda de sucesso não tem correspondência no alívio das despesas das famílias, nem se reflete no crescimento dos salários. Esses recordes esbarram em situações que merecem reflexão e também que podem nos envergonhar. Vejamos, 15,7% da população que trabalha vive em risco de pobreza, cerca de 20 mil trabalhadores. E a segunda taxa mais alta do país, segundo o relatório de caracterização da pobreza da região 2024. Nesta região, mais de 71 mil pessoas vivem em situação de pobreza ou de exclusão social. Mais de 68 mil pessoas vivem com rendimento inferior a 591 euros mensais. Ou seja, esta é a realidade. 1 em cada 4 madeirenses está em risco de pobreza, tal como menciona o mesmo relatório da pobreza. A maioria da população empregada tem no máximo o primeiro ciclo de escolaridade completo. Novamente, relatório. A região registra a maior taxa de desemprego jovem do país e em aspas. Milhares aguardam por uma habitação condigna. A região está há 10 anos sem construir habitação própria, pública. A classe média e a classe trabalhadora estão privadas de arrendar ou comprar casa devido à especulação imobiliária e aos baixos salários.
o custo de vida é dos mais elevados do país e a inflação é mais alta de todo o território, 1,5 pontos percentuais acima da inflação, que é na região 3,7% e no continente 2,2%. Na saúde, os tempos de espera para uma consulta, exame ou cirurgia continuam demasiado longos, tendo, inclusive, o relatório da Provedoria de Justiça considerado recentemente que o direito de acesso a cuidados de saúde hospitalares, num período considerado clinicamente aceitável, permanece comprometido neste arquipélago. Relatório, página 178. Faltam lares e cuidados continuados, cujo problema se arrasta há anos. Não há valorização dos salários, porque o pesado custo de vida e a inflação elevada são muito superiores às atualizações salariais. Os agricultores continuam, os parentes pobres, com rendimentos miseráveis e o futuro comprometido. Senhoras e senhores deputados, estar junto do povo implica um sentido de comunidade, proximidade, uma ligação constante à conjuntura social e uma sindicância apurada aos atos da governação. Não obstante o exercício e a metodologia que a maioria queira encetar nesta Casa, existem 6 áreas pelas quais esta legislatura deverá merecer toda a atenção e serão a base de trabalho daquele que a população elegeu para liderar a oposição regional, sempre com sentido de responsabilidade. Primeiro ponto, a necessária redução do custo de vida, redução fiscal, IVA e IRS, a regulação dos produtos petrolíferos, onde o gás tem escapado propositadamente à regulação, e aqui também inclui-se a importância da ligação férrea entre a Madeira e o continente. Quando um governo bate recordes de receita fiscal na ordem dos 214 milhões de euros, considerando o saldo global positivo de 134 milhões, esse governo tem a obrigação de apoiar as famílias e as empresas, sobretudo as mais afetadas pela inflação e pela dificuldade de adquirir habitação e com idosos a cargo. Segundo tema, saúde e coesão social, seremos irredutíveis até que sejam consagrados os tempos máximos de espera para consultas, exames e cirurgias, bem como o acesso do doente à sua posição na lista de espera, de igual forma aumentar o rendimento, o complemento solidário para idosos. Terceiro tema, transportes e mobilidade. Garantir que o residente só pague 79 euros e o estudante 59 euros nas viagens entre a Madeira e o continente. Resolver a linha marítima férrea de passageiros e carga para introduzir concorrência no transporte de mercadorias, baixando o seu custo e abrir portas a mais uma cadeia de supermercados, medidas com impacto na redução do custo de vida. Quarto tema, habitação. Aumentar a oferta para além das verbas do PRR e construir mais habitação utilizando a parte da receita extraordinária. Quinto tema, autonomia e república. Desenvolver os poderes autonómicos, a revisão da lei das finanças regionais, garantir que o Estado cumpra com o princípio da continuidade territorial e com o princípio da igualdade entre cidadãos, de igual modo a revisão do Estatuto Político Administrativo e da Constituição. Reconhecer o Centro Internacional de Negócios como instrumento estratégico de interesse nacional, comprometendo-se com a sua defesa e a promoção junto das instâncias europeias em pleno respeito com o Estatuto Especial das Regiões Ultraperiféricas e de acordo com o consagrado no Tratado de Funcionamento da União Europeia, nomeadamente quanto
a uma verdadeira discriminação positiva em termos de matéria fiscal. Criar uma estrutura de missão para saber com rigor técnico, científico e verificação quanto custa viver nas ilhas. Sexto tema, agricultura e pescas. Valorizar o trabalho da agricultura, devolver mais rendimento aos agricultores e modernizar a frota pesqueira. Senhoras e senhores deputados, o escritor e ensaísta David Mourão Ferreira enfatizou na sua poesia que, por vezes, fingimos que nos lembramos. Não raras vezes o PSD tem feito isso. Finge que se lembra dos problemas reais da população, sobretudo em vésperas de eleições. Há que ser consequente e há que devolver a realidade e trazer a realidade para esta casa. O Juntos pelo Povo estará sempre aqui a lembrar esses problemas e comprometido em apresentar nesta casa as necessárias soluções. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Bina Pereira. Concordamos, sem dúvida, que... Bina Garcês, peço desculpa. Concordamos, sem dúvida, com o trabalho fundamental dos bombeiros, os primeiros agentes de proteção civil, profissionais fundamentais, autênticos soldados da paz, que durante anos a fio, esperaram para ver a sua situação dignificada e a sua profissão verdadeiramente valorizada. Referi-o a Federação Regional de Bombeiros e a indicação de que este modelo de financiamento humanitário às associações humanitárias foi um modelo bem conseguido, mas questiono a senhora deputada se conhece o parecer emitido e, efetivamente, a indicação do próprio voto, a própria votação da Liga dos Bombeiros Portugueses relativamente a este modelo. Porque se a senhora deputada for ao documento de trabalho que inclui todas as reuniões preparatórias à construção deste modelo, verá que a própria Liga dos Bombeiros Portugueses critica o modelo e chumbou, votou contra. O que significa que haviam aspectos que poderiam ter sido melhorados, mas que não foram acolhidos nesta casa, inclusive pelos vários partidos que, em sede de comissão especializada, apresentaram as referidas propostas de alteração. E, portanto, esta primeira pergunta que lhe deixo é exatamente se conhece e se sabe que a Liga dos Bombeiros Portugueses votou contra este modelo, fez propostas que foram chumbadas e, em segundo lugar, senhora deputada, questiono, sabendo que este modelo de financiamento é apenas feito às associações humanitárias, sabendo que a maior parte, e termino já, senhora deputada, a senhora Presidente, que a maior parte, o número de ocorrências é executado, é concretizado pelos bombeiros sapadores, portanto, 100% financiados por financiamento municipal. Pergunto à senhora deputada do seu sentimento e da sua experiência, se seria ou não importante alargar o financiamento do Governo Regional também aos corpos de bombeiros sapadores. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Bina Pereira, do JPP. Excelentíssima senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, só duas pequeninas notas a propósito da intervenção da excelentíssima senhora deputada Bina Garcês. A senhora deputada chama a si e ao PSD o elogio aos bombeiros. Eu creio que isso é no mínimo abusivo. Toda a gente considera e tem imensa estima pelos bombeiros. Portanto, chamar a si única e exclusivamente esse cuidado é abusivo. Agora, a prática vem demonstrar que, de facto, o PSD nunca considerou os bombeiros. Eu demonstrarei com dois exemplos simples.
Os dois exemplos simples têm a ver com a ausência dos principais responsáveis pela proteção civil na última grande tragédia dos incêndios na Madeira. E isso é a mais pura da realidade. Fugiram para as praias, para a areia do Porto Santo. Outra questão tem a ver exatamente com aquilo que referiu. O aumento exponencial do orçamento. O aumento exponencial do orçamento, de 2 milhões para 7 milhões, revela exatamente o abandono a que foram sujeitas as corporações dos bombeiros. Porque neste curtíssimo espaço de tempo é que pretenderam aumentar. E há quanto tempo, há quantos anos é que as corporações e associações de bombeiros estavam necessitadas desse reforço? Mas devo dizer mais, os problemas não estão todos resolvidos. Ainda há muito para resolver. E se forem a todas as associações, vão identificar todo um conjunto de problemas que ainda falta resolver. E o JPP, e considero que todos os partidos aqui nesta casa, terão essa obrigação de continuar a defender os bombeiros. Não é causa exclusiva do PSD. Nunca o será. Obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a discussão deste diploma torna evidente a urgência de tomar medidas concretas que respondam aos múltiplos desafios provocados pela pressão crescente sobre os nossos percursos pedestres. É alarmante a gravidade da situação. A pressão turística ameaça de forma crescente não só a segurança dos utilizadores, mas também a integridade dos nossos ecossistemas. O diploma que aqui debatemos propõe a criação de um plano geral de segurança dos percursos pedestres recomendados, com o objetivo de prevenir riscos e garantir a segurança dos utilizadores. Contudo, tendo em conta a complexidade da situação no terreno, não será este plano limitado na sua ambição e alcance? Não considera o PS que este plano deveria ir um pouco mais além, assumindo-se de forma objetiva como um verdadeiro instrumento de gestão integrada, um plano de segurança e sustentabilidade também dos percursos pedestres. Um plano que, mais do que responder a emergências, inclua dimensões estruturais como a definição da capacidade de carga, o ordenamento do território, a proteção efetiva do património natural e a mitigação dos impactos ambientais da sobrecarga turística. Tudo num diploma que seja mais fácil analisar. Uma segunda questão: como justifica o PS a isenção de taxas para utilizadores acompanhados por guias, sabendo-se que essa exceção poderá facilmente ser utilizada por operadores turísticos e, na prática, alargar o regime de gratuitidade a um público muito mais vasto, esvaziando o efeito regulador da proposta e comprometendo os objetivos de controle de fluxos e de sustentabilidade dos percursos. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o diploma em discussão procura corrigir falhas do Decreto Legislativo Regional 24/2022, cuja promissora intenção de regulamentar os percursos pedestres na Madeira ficou aquém da realidade vivida no terreno. A ausência de estudos de capacidade de carga, sistemas de monitorização de risco e de infraestruturas de apoio continuam a agravar o impacto do turismo massificado na natureza na região. Senhoras e senhores deputados, as levadas e veredas da Madeira estão hoje submetidas a uma pressão insustentável, como temos vindo a denunciar, com particular ênfase na nossa intervenção de plenário do ano transato, onde apontamos a degradação de trilhos, a ausência de controle de acessos e a crescente indisciplina de utilizadores. Essa intervenção permanece atual, sendo confirmada por dados e fatos ocorridos desde então. Senhoras e senhores deputados, são imensos os exemplos que têm sido relatados nas redes e na comunicação social. Um dos mais flagrantes exemplos, lamentáveis exemplos, foi relatado pelo Diário de Notícias quando nómadas digitais apelidaram a situação na levada das 25 Fontes como uma carnificina de turistas. Carnificina de turistas. Foi esta a forma como quem nos visita relatou a situação nas
25 fontes. Um termo forte, é claro, um termo forte não é meu, é de quem nos visita, mas que sintetiza bem a percepção de quem nos visita perante a sobrelotação e a desorganização dos trilhos naturais. Por outro lado, existem outros artigos que retratam contradições que se vivem entre o potencial turístico da Madeira e a ausência de medidas concretas que garantam um turismo de natureza responsável e seguro. Esta dicotomia traduz a incapacidade do Governo em articular crescimento turístico com proteção ambiental. Senhoras e senhores deputados, a gravidade da situação está patente também num artigo do JM de janeiro de 25, que revela um aumento em 2024 nos acidentes em levadas e trilhos. E perante isto, o que é que responde o Sr. Secretário com a tutela desta pasta na última discussão do programa de governo? Que não são acidentes, são indisposições. E a procura pela fotografia perfeita, vejam-me só, indisposições e a procura pela fotografia perfeita fazem com que a proteção civil seja canalizada para as veredas elevadas da Madeira. Estamos a recrutar recursos fundamentais da nossa região, como a proteção civil, para ir tratar de indisposições, segundo as afirmações do Sr. Secretário na última discussão do programa de governo. Isto mostra uma postura desconectada da realidade, desvalorizando o papel da proteção civil, que tem canalizado recursos para ocorrências que podiam ser evitadas com prevenção eficaz e informação adequada. A gravidade da situação da gestão da Laura e Silva está também patente quando se autoriza um casamento no Fanal, numa área protegida que faz parte do património mundial da Unesco. Uma tenda, mais de 200 pessoas, serviço de catering, numa área que faz parte do património mundial da Unesco. Senhora deputada Sara Madalena, o CDS, durante a mais recente campanha eleitoral, defendeu publicamente a necessidade de um plano de requalificação das levadas e percursos pedestres, alertando para a pressão crescente sobre os trilhos e a falta de respostas estruturadas. Ora, tendo assumido recentemente a Secretaria da Economia, cabe agora também ao CDS valer esse ponto de vista e transformar as suas ações, as suas propostas, em ações concretas. Ou estamos perante mais uma proposta como a que aconteceu com o subsídio de insularidade universal, onde o CDS, após as eleições, após fazer parte do governo, só encontra entraves, só encontra problemas para fazer cumprir as suas promessas. Tendo assumido recentemente o CDS parte da Secretaria da Economia, volto a dizer, faz parte, ou deveria fazer parte das suas intenções, transformar as suas propostas em ações concretas. Não é aceitável que o discurso da campanha fique por cumprir, agora que fazem parte do Executivo. Senhora deputada Sara Madalena, vai permitir que este diploma suba e seja discutido na especialidade também com a vossa colaboração? Acresce que, ainda este fim de semana, caminheiros relataram situações de conflito e perigo com bicicletas a circular em veredas pedestres estreitas. A coexistência de modalidades é uma questão que também urge regulamentar de forma clara. Neste sentido, o JPP realça
e valoriza os guias e todos os profissionais credenciados que desenvolvem a sua atividade neste âmbito, entre outras funções, regulamentando no terreno esta atividade. Senhoras e senhores deputados, o diploma em debate inclui a aprovação do Plano Geral de Segurança dos Percursos Pedestres recomendados. Entendemos, no entanto, que esta designação deveria ser mais abrangente, incluindo também o aspecto da sustentabilidade, integrando de forma objetiva aspectos de sustentabilidade ambiental e de conservação. É fundamental um planeamento com base em dados reais, em monitorização efetiva e em ações educativas. Isso implica uma gestão integrada, articulada entre a Proteção Civil, o FCN, autarquias e operadores turísticos, complementado com os estudos que estão a decorrer. Senhoras e senhores deputados, apesar do diploma não ser da nossa iniciativa, reconhecemos o mérito das preocupações que levanta. O JPP acompanhará o processo legislativo com espírito construtivo, manifestando desde já disponibilidade total para contribuir em sede de especialidade, com propostas que reforcem a sustentabilidade, a segurança e a qualidade dos percursos pedestres da nossa região. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Sara Madalena, pela sua questão. Aguardo serenamente o voto da Sra. Deputada, mas a experiência também nos leva a crer que muitas vezes o JPP, em campanha, defende determinadas propostas e quando depois está numa situação de governo, essas propostas são arrumadas na gaveta. O CDS, peço desculpa, o CDS ainda não esteve numa situação de governo. O CDS, numa situação de governo, mete essas propostas na gaveta. Basta relembrarmos a situação do ferry, nem custasse 20 milhões o ferry navegava e até hoje o ferry não navega. Portanto, Senhora Deputada Sara Madalena, sabendo que o vosso grupo parlamentar, ou o deputado único, neste caso, está, mas que o vosso partido faz parte do governo, aguardamos que apoiem esta iniciativa, embora não sendo nossa, e que possamos todos contribuir para que os percursos pedestres sejam mais seguros, mas também tenham uma maior sustentabilidade ambiental. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Rafaela, eu penso que não fui claro na minha intervenção, também peço desculpa. Eu jamais disse que os madeirenses não podiam usufruir de todos os recursos que existem na região. Os madeirenses têm todo o direito e devem, sempre possível, utilizar, visitar, usufruir dos nossos recursos na Laura e Silva e também em todos os outros recursos que nós temos na nossa região. Não, mas a senhora deputada disse que eu tinha dito que não deveria utilizar. Relativamente ao fanal, não existindo um enquadramento legal que possa proibir a realização de eventos ali naquele espaço, mas existem questões éticas e morais sobre a utilização de áreas protegidas para eventos privados. A realização de um casamento com mais de 200 convidados, incluindo a montagem de estruturas e a produção de resíduos, pode ser vista como incompatível com os princípios da conservação e o respeito do património natural. Mesmo dizendo que foi num parque de estacionamento, aquela área faz parte de uma reserva, Senhora Deputada Rafaela. Estabelecer claras, a utilização tem que ser regrada e temos que ver o que é que vamos ali fazer. Senhora Deputada, estabelecer critérios claros para a autorização, definir diretrizes específicas para a realização de eventos em áreas protegidas, incluindo o limite de participantes e as restrições quanto à montagem de infraestruturas, deve ser clara. E agora a pergunta. Houve transparência no processo de autorização daquele evento que ocorreu no Fanal? As autorizações foram
disponibilizadas, houve transparência no processo. Muito obrigado. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PS recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas para proteger a economia regional face ao aumento de tarifas aduaneiras. À escala global, vivemos, obviamente, tempos conturbados a nível político. Desde a pandemia Covid-19 e depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, que passámos a ter uma inflação em níveis superiores até aos então verificados. O que, associado à atual imprevisibilidade dos Estados Unidos relativamente às tarifas aduaneiras, que numa semana são anunciadas a 25% e na semana seguinte a 50%, torna-se muito complicado lidar com esta agitação de mercados e acolher medidas que possam mitigar esta situação. Os números apresentados do nosso volume de encomendas vinícolas por parte dos Estados Unidos, um dos compradores mais relevantes, corresponde a 17,6% das nossas exportações neste setor, com um volume de negócios na ordem dos 2,6 milhões de euros. Sendo que, se adicionarmos tarifas de 25%, teríamos um acréscimo às tarifas que já temos, que rondam os 12,5%, o que faria um acréscimo a nível fiscal, ou seja, de taxas, de mais 325 milhões de euros. Imaginemos que se a taxa fosse para os 50%, ou seja, sobre este valor teríamos quase 1 milhão de euros só em taxas. O que é complicado, porque isto vai fazer com que os nossos produtos percam competitividade no mercado americano, ou os consumidores americanos vão pagar mais, tendo em conta o valor das taxas. Além do setor vinícola, temos também o setor do turismo, que com as tarifas e consequente aumento da inflação, podem também, em sentido diverso, reduzir o número de turistas americanos na nossa região. Temos plena noção que este ambiente de imprevisibilidade precisa de medidas, mas que ao mesmo tempo podem não ser suficientes e necessitar de readaptações constantes. Obviamente que o JPP concorda com as medidas que sirvam para proteger a nossa produção regional, neste caso e em especial o setor dos vinhos e do turismo, garantindo o rendimento e os postos de trabalho aos nossos agricultores e trabalhadores do ramo hoteleiro, dotando as nossas empresas de meios, nomeadamente financeiros, e capacidade de resiliência, enquanto se adaptam a esta nova realidade e, ao mesmo tempo, procuram novos mercados de exportação com o apoio técnico e incentivos do Governo. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, se a Constituição da República Portuguesa refere que todos têm direito à proteção da saúde e o dever nosso de a defender e promover, acrescentaria que também é dever nosso, acima de tudo, de executar medidas de prevenção. É assim, senhores deputados, não tinham vontade de falar, pelo menos ouçam quem tem. Muito obrigada. Acima de tudo, de executar medidas de prevenção, porque a prevenção, que a longo prazo permite melhor qualidade de vida e poupanças significativas aos cofres da região, no que concerne a cuidados médicos, terapêuticos e de internamentos. A implementação de um programa regional para a saúde mental nas escolas, que inclua as recomendações deste documento, ou outras tantas que se incluam na discussão em especialidade, caso fosse aprovado, seria uma grande mais-valia, pois sabemos bem que nem todas as escolas têm psicólogo, porque os problemas de saúde mental muitas vezes estão associados às realidades sociais e familiares. Nas escolas, só os 5º anos para cima, e quando faltam por longo período, não há substituição de psicólogo. Recordo que até o 4º ano, o acesso a psicólogo para avaliação e não em acompanhamento contínuo só existe com grande lista de espera para alunos com suspeita de necessidade de apoio de educação especial através dos CREs. Daí que a proposta de criação de gabinete externo de psicologia escolar especializada por faixas etárias vem dar resposta a quem não a tem em lado nenhum.
Porque recordemos que a consulta de psicologia dos centros de saúde não permite acompanhar vários elementos do mesmo agregado familiar, sendo que a probabilidade de haver essa necessidade é grande, porque os problemas de saúde mental muitas vezes estão associados às realidades sociais e familiares. Relativamente à implementação do cheque psicólogo para o ensino básico e secundário, estou certa que aqui será feita a alegação que não funciona, baseado no paralelo com a argumentação do cheque cirurgia que não teve sucesso no continente porque as pessoas não o usam. Ora bem, cabe ao utilizador decidir se usa ou não e não ao Governo. A função do Governo é facultar, sabendo que os privados muitas vezes não aceitam porque o Governo é mau pagador. Esta opção do cheque psicólogo evita também potenciais situações de bullying, pois muitos alunos recusam ir ao psicólogo da escola, como aqui já foi referido, receando que alguém o veja nesse espaço e o persiga com comentários menos empáticos. Atualmente, qualquer estudante matriculado no ensino superior público ou privado aderente, como universidades, faculdades, politécnicos ou escolas superiores, pode pedir o cheque psicólogo. Assim, não se compreende como é que, pelo menos no ensino obrigatório, isto não seja também uma saída. Quanto ao desenvolvimento de campanhas de sensibilização e literacia emocional para alunos, famílias e profissionais de educação com enfoque na redução do estigma e promoção da empatia, o PSD certamente dirá que existem muitas iniciativas nestas matérias, em particular através de projetos escolares que muitas instituições abraçam. E é verdade. Contudo, isso não implica que não sejam repensadas, reavaliadas e incluídas neste programa de forma que em rede se chegue a todos, desde a primeira infância até a adolescência. Se a posição do PSD sobre esta matéria, embora ainda aguardando para serem os últimos a intervir, seja para nós previsível, embora o líder da JSD, Alexandre Poço, à data da discussão na Assembleia da República, tenha defendido que é premente reforçar a intervenção junto das crianças e jovens, o que nós queremos também saber é a posição do CDS, uma vez que, ao nível nacional, em 2021, apresentou um projeto de resolução que a Assembleia da República aprovou por unanimidade e que, a título de exemplo, defende as seguintes medidas: reforço de psicólogos nos estabelecimentos de ensino para diagnóstico precoce e acompanhamento psicológico em crianças e jovens, dotando as escolas dos recursos necessários. Defendeu também o CDS o alargamento do horário de atendimento dos serviços de psicologia e campanhas de sensibilização, programas de capacitação e pedagogia dirigidas aos encarregados de educação, como é também referido nesta proposta. Ora, para o CDS, que tem defendido a necessidade de reforçar a saúde mental, aprimorar a formação dos profissionais e a criação de programas específicos para grupos vulneráveis, como trabalhadores e estudantes, só podemos contar que se associe, em nome da coerência e do bem comum, a este conjunto de medidas, pois não vemos de que forma possam ser prejudiciais para os nossos jovens. Para uma efetiva saúde mental, junto aos mais jovens, é necessário não esquecer também as famílias e quem trabalha diariamente com as crianças e jovens, nomeadamente os docentes e funcionários. Sobre esta matéria e todas as outras que possam ser discutidas em especialidade, o JPP estará ao lado de medidas que tragam sempre melhor saúde e melhor qualidade de vida. Senhora Presidente da Assembleia, Senhora Deputada Carla Rosado, dar-lhe os parabéns pela primeira parte da sua intervenção, porque de facto nós não conseguimos nos distanciar da nossa profissão e inicialmente fez um elencar de facto de toda a realidade que os nossos jovens estão sujeitos e que faz parte do nosso cotidiano. Contudo, quando chegou à parte da avaliação política, aí teremos de discordar. Disse que os resultados, ainda agora acabou de dizer que os resultados são claros e estão à vista. Ora bem, então eu gostaria que nos dissesse onde é que podemos consultar a Estratégia Regional para a Saúde Mental anunciada em 2019 e qual é o capítulo dedicado às intervenções junto às camadas jovens da população. E já agora, já que estão claros os resultados, digam-nos também onde está a avaliação que foi feita até o momento. Gostaria também de lembrar, e até porque estamos agora na preparação do Parlamento Jovem,
que em maio de 2023 foi aprovado aqui nesta Casa, no Parlamento Jovem desse ano, uma proposta de recomendação que solicitava o aumento do número de psicólogos nas escolas e a criação de vagas para médicos psiquiatras nos centros de saúde. Defendiam os jovens ainda uma ida anual ao psicólogo escolar com o objetivo de realizar um rastreio da saúde mental. Ora, de que forma é que os jovens que cá virão agora em breve, para além de uma aula e uma experiência diferente, podem sentir que, fruto do seu trabalho conjunto, as suas deliberações serão levadas a sério? E já agora, falou nas duas escolas com unidades especializadas que têm psicólogos e já agora sabe dizer quantos psicólogos estão de facto há meses a exercer funções no serviço? E outra situação, ainda há menos de 24 horas sensivelmente, a Presidente da Delegação Regional da Madeira, da Ordem dos Psicólogos, defendeu que são necessários mais psicólogos devido às elevadas listas de espera, quer para adultos, quer para crianças e jovens. Portanto, quem trabalha diariamente nestas matérias é que está errado e o Governo Regional é que está certo. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Deputada Carla Rosado, depois da sua intervenção e da sua explicação agora à minha colega Patrícia Spínola, eu fico estupefacto. Porquê que o PSD teima em esconder uma realidade que pinta de cor-de-rosa? Senhora Deputada, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a verdade é que faltam técnicos especializados e aí podemos incluir nas escolas, faltam nas escolas, e aí podemos incluir assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, no fundo, a criação de uma equipa multidisciplinar que vai trabalhar com os alunos em geral, mas em especial com os alunos com necessidades educativas especiais, com alunos com problemas de integração e de inclusão, que é necessário, porque Peço que continue, Sr. Deputado. Senhor Deputado Jaime Filipe, eu não sei se não seria boa ideia ter um dentista na escola. Como não tem no Serviço Regional de Saúde, tem falta, talvez tendo na escola estaria mais próximo para resolver os problemas. Talvez essa ideia não seja má de todo, Enfim, senhoras e senhores deputados, sejamos sérios, porque a questão da saúde mental deve ser tratada com seriedade. Porquê? Porque o PSD, o que tem feito, e o Governo Regional, o que faz, é dizer que está tudo muito bonito. Eu vou-vos dar um exemplo de como aquilo que o Governo, e principalmente a Secretaria Regional da Educação, diz e não corresponde à realidade. Relativamente às unidades especializadas, eu pergunto, a senhora deputada sabe quantas crianças estão na unidade especializada na escola do primeiro ciclo de Santa Cruz, por exemplo? Um exemplo. 22 crianças que estão numa área que deve ter à volta 6 por 60 metros quadrados. Não tem, talvez. Agora, meta lá dentro, com equipamentos que são necessários, 22 crianças, mas o pessoal especializado que trabalha com essas crianças, que é insuficiente, que já pediram à Secretaria da Educação para mais técnicos. A Secretária disse que sim, queriam ser contratados mais pessoal, que iam ser enviados para a sala para a unidade especializada. Zero. Prometeram em 2023, antes das eleições, prometeram em 2024 e continuam a prometer zero. E os seus colegas, não sei se a senhora deputada também foi, mas os seus colegas também têm conhecimento, quando foram visitar a escola do primeiro ciclo, que esse assunto também foi abordado, mas fizeram ouvidos de marcador e a coisa passou para a frente. Portanto, relativamente a esta unidade, que é só um exemplo de como o Governo Regional promete, mas em termos práticos não operacionaliza aquilo que promete. São promessas vãs, promessas eleitorais. Portanto, é isso que tem acontecido. Senhora deputada, o rácio que a senhora deputada falou de um psicólogo para 480 alunos. E está tudo bem.
e está tudo bem. Devo dizer à senhora deputada que nas escolas do ensino básico do terceiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, os psicólogos que existem nas escolas têm uma função que é a orientação profissional e fazem a orientação profissional dos alunos de nono ano, o que significa que 60% do seu tempo de trabalho é para ajudar a orientar os alunos que depois passam para o ensino secundário. E a orientação profissional, ou vocacional neste caso. Isso significa que esses psicólogos não trabalham com os outros alunos, porque não têm tempo, por isso são necessários mais técnicos. Senhora deputada, eu devo dizer também que esta questão de ser necessário recursos humanos especializados, não sou só eu que digo. O próprio diretor regional fala num artigo sobre a questão da inclusão e fala da necessidade de haver pessoal especializado nas escolas apropriado para trabalhar com esses mesmos alunos. Portanto, é o próprio diretor regional, a própria direção regional, que faz referência à necessidade de haver. Não diz é que tem insuficientes, que é essa parte que está ocultada. Mas a verdade é que faltam técnicos especializados, faltam psicólogos nas escolas. E é isso que o PSD e que o Governo Regional têm que assumir e têm que dizer que a verdade é essa. Se não se tem recursos humanos, não se pode promover um processo de ensino e aprendizagem integral. Muito obrigado.